E diga comigo: Espírito Santo, ilumina o meu coração, para que eu possa compreender a sua palavra, pois elas são para mim palavras de vida e de verdade. Amém. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer eu para ganhar a vida eterna? Jesus então disse: Por que me chamas de bom, se Deus é bom e mais ninguém? Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus então olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos então se admiravam com essas palavras, mas ele disse ao povo de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. E vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Eu acho esse evangelho maravilhoso, porque ele está já no meio do evangelho. E Jesus já é um homem famoso. Jesus já é um homem conhecido na Galileia, na Samaria, na Judéia. Inclusive, Jesus já é um homem conhecido até entre os estrangeiros. As pessoas vinham de todos os lugares e queriam falar com Jesus. E mais, as pessoas queriam estar com Jesus. Elas queriam permanecer com Ele. As pessoas queriam estar do lado dele, ouvir Ele falar, queria ver os milagres que Ele fazia. As pessoas queriam sentir a presença de Jesus. Às vezes, eu tenho a vontade de querer voltar naqueles dias, de poder, olhar nos olhos de Jesus. Que encanto era aquele que Ele tinha. Imagina você poder andar do lado de um homem que sem palavras tocava o coração das pessoas, que somente de olhar nos olhos ele entendia, interpretava e enxergava a alma das pessoas. Porque às vezes o rosto engana, a gente vê alguém lá sorrindo, feliz. Quantos artistas a gente viu fazendo comédia, fazendo as pessoas morrer de rir, e depois essas pessoas se suicidaram. Artistas que chegaram no auge da fama,
e usaram tanta droga que morreram de overdose, morreram de tantas coisas, porque eles eram pessoas bem-sucedidas, mas eram pessoas interiormente destruídas. Jesus aqui fala da riqueza. E logo a gente mensura que a riqueza que Jesus está dizendo, ou ele está falando, é a riqueza material. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Inclusive, haviam discípulos que eram ricos. O que Jesus estava dizendo é da pobreza do apego. A riqueza de pertencer às coisas, de ser escravo das coisas. Porque uma coisa é você ter, outra coisa é você ser escravo daquilo. E tem muitas pessoas que vivem a vida toda pelo acúmulo das coisas. Troca a família, os filhos, pelo trabalho. Então, a minha prioridade é o quê? Ganhar dinheiro. E aí eu trabalho de domingo a domingo para ganhar dinheiro. E eu esqueço da importância de abraçar um filho, de estar na refeição com a família, de ser uma referência para os filhos, de abraçar os filhos, de amar os filhos. Nós homens, pelo nosso machismo, até pela nossa criação, quantas vezes a gente tem dificuldade de abraçar as pessoas? Ou vocês acham que é fácil? Não é. Para nós é muito difícil. Eu, como padre, me policio muito para ser afetuoso, mas não é natural meu ser afetuoso. Não é natural nosso o afeto. Porque a gente quer ser duro, quer ser firme, a gente quer passar firmeza. Só que as pessoas não precisam da nossa firmeza. As pessoas, elas precisam do nosso afeto. Tanto que Jesus olha para aquele jovem e diz para ele assim: olha, os mandamentos são esses: honra o teu pai, honra a tua mãe, não mata, não tira, não faz, não prejudica, não minta, não adulteres. E ele diz: eu faço tudo isso. Mas Jesus diz: mas você não é desprendido. Você está preso nas coisas. Um dia eu vi a cena de um pai no estacionamento do shopping batendo numa criança porque ela derrubou um sorvete no carro dele. O que era mais importante, o filho ou o carro? Então a gente vê em que lugar o mundo está. Veja, às vezes nós vemos as pessoas sentadas na mesa num restaurante, que é uma coisa que é caro, que é difícil de fazer. Quantos de nós conseguem levar a família inteira para comer em algum lugar? É difícil, é sacrifício. Mas você vê as pessoas sentadas, cada um com o seu celular, cada um olhando o Facebook, olhando as suas coisas e não vivenciando os momentos, não vivenciando a partilha, não celebrando a família. Essa é a riqueza que Jesus fala no Evangelho. A riqueza que nos tira ao céu. A riqueza que nos leva ao inferno. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas são ricas de coisas. E o mundo é próspero. As pessoas têm celular, têm computador, as pessoas têm tudo. Mas elas são pobres, vazias, mesquinhas, individualistas. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas esquecem de amar e acham que não precisam ser amadas. Então a gente vive o progresso dos dias, a gente vive o progresso econômico, vive a facilidade do dinheiro, das coisas, porque antigamente as coisas não eram fáceis. Hoje a gente vai na torneira, a gente abre a torneira, sai água. Há 60 anos atrás, a mulherada tinha que pôr uma rodana na cabeça, tinha que meter uma lata lá e ir lá buscar água para lavar louça, para fazer comida. Há 60 anos atrás, na roça, não tinha trator, não tinha colhedeira.
Você tinha que catar a enxada. No seminário tinha enxada. Pegava lima, ia lá na enxada, amolava a enxada. Aí você pegava aquele caminho, seja do café, ou seja do pomar, e aí você vai lá com a enxada arrancar a braquiara, a praga, e tinha que ficar lá o dia inteiro para arrancar as coisas. Era um mundo mais difícil. Você ia colher, precisava de um monte de gente para ir lá colher, ia puxar as coisas, e vai tirar café, ou vai tirar arroz. Misericórdia, né? Colher arroz. Pai santo. Colher arroz, colher feijão. A mão chegava a sangrar de tanto que ia puxando para tirar café, para arrancar as coisas. Hoje, uma máquina faz tudo. E aí a gente poderia dizer, então, agora a humanidade tem mais tempo, porque ela tem mais coisas, ela tem facilidade, ela tem água, tem chuveiro, tem fogão a gás, não precisa mais cortar lenha, não precisa mais gastar tanto tempo para fazer as coisas. Mas não, a sociedade com mais tempo que já viveu na face da terra é a sociedade mais distante que o mundo conheceu. E o pior dos infernos é justamente esse, o de ter tudo e de não ser nada. Por quê? Porque as pessoas vivem em função das coisas. E aí elas têm que trabalhar cada vez mais para comprar coisas. E comprar coisas cada vez mais caras. Veja que tem celular aí que custa mais de 10 mil reais. Computador que custa mais de 16 mil reais. Aonde nós vamos parar? Porque cada vez mais essas coisas vão escravizar os homens. Antes existia uma escravidão de trabalho. Hoje se escraviza por vontade própria, porque você se escraviza. Porque você acha que você precisa ter mais e mais e mais. Só que você esquece que você também vive menos, menos e menos. Porque a hora que a vida acaba, você volta nu para a terra. Você não escolhe nem a roupa que você vai vestir. Porque às vezes ainda vão pegar uma roupa lá, alguém vai falar assim, ah não, essa roupa é boa, deixa que eu pego. Leva essa outra aqui. Ai, vai enterrar mesmo. Ninguém vai ver. Eu fiquei revoltado, sabia que eles não enterram a gente de sapato? Eu falei assim, pelo menos põe uma meia, né? Pensou, o pé fica gelado, né? Fiquei pensando. É ruim, né? Pensou você ficar com o pé gelado lá? Tempão, né? Até assumir o corpo. Ah, não, põe uma meia. Põe uma meia, diabo, se eu morrer antes. E nada de separar a capa melhor. Põe a melhor para mim ser enterrado. Ah, eu vou pegar essa aqui. Não pega não, que eu volto por seu pé. Mas a gente não leva nada. Veja, aí a gente vai dizer assim, a gente viveu a vida inteira. E o que a gente aproveitou dela? E é isso que Jesus está dizendo. Você quer viver de verdade? Deixa tudo, me segue. Mas aquele jovem se importava tanto com as coisas, que ele foi incapaz de trocar a vida de luxo, as coisas que ele tinha, para viver um momento com Jesus. E aqueles eram os últimos momentos. E quantos de nós talvez daria tudo para voltar lá atrás e viver aqueles dias com Jesus, de ver as maravilhas que Jesus fazia, de ouvir a voz dele, de poder estar com ele, sentir ele com a gente, de ver a ressurreição, de ver Jesus ressuscitado, de receber o Espírito Santo dos lábios dele. Olha quantas riquezas ele poderia ter recebido de Jesus que não se compram com dinheiro. Mas ele deixou tudo isso porque ele queria ter o quê? Dinheiro. E quantos também, querendo ganhar dinheiro, abandonou os filhos, perdeu o casamento, perdeu a família, deixou de viver a família, deixou de curtir o filho crescendo, deixou de ver o filho dar o primeiro passo, falar, porque eu preciso juntar.
E nem se você gastar todo o dinheiro do mundo hoje, você vai voltar e viver aqui. E se hoje a gente ficasse doente, visse tudo se acabando, será que a gente ia se matar do jeito que a gente se mata? A gente ia fazer assim, acho que não vale a pena, né? Deixa eu aproveitar um pouco mais. E quantos de nós sabemos quantos dias nós temos? Nós temos que aprender, gente, a colocar Deus em primeiro lugar, a honrar o dia do Senhor, a estar na casa de Deus, consagrar nossa vida, a nossa família. Nós precisamos aprender a deixar Deus operar na nossa vida. E hoje, nessa manhã, eu quero que você feche os seus olhos, que você coloque a mão no seu coração e que você reze assim comigo, dizendo: Senhor Jesus, que o seu Espírito Santo ilumine o meu coração. Senhor Jesus, dai-me a sabedoria para que eu possa compreender, para que eu possa vivenciar a sua palavra. Amém. Amém? Graças a Deus, né? Vamos colocar nas mãos de Deus, e eu sei que Ele vai fazer.